Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos para o Leituras Comentadas de Textos Interessantes e vamos continuar com a leitura do livro Or Israel, do Rabino Israel Salanter. A consciência obscurecida. A Irat Shammai está oculta nas profundezas de uma tenda, onde a chave da reverência a Deus e a apreensão em relação às consequências de seus atos podem ser encontradas. Esta pedra preciosa não está exposta nas ruas para simplesmente ser recolhida por qualquer passante. Não dá para ser obtida por alguém que despreocupadamente a procura. Pelo contrário, está oculta nas profundezas de uma tenda, cercada por uma estrutura protetora reforçada e selada com fechaduras de ferro. Está oculta das vistas do povo e eles não conhecem sua localização. Esse tipo de reverência e atenção é singular, diferente e distinta de todos os outros tipos de reverência que prevalecem no mundo. Por exemplo, é completamente natural ter medo de pessoas perigosas ou situações ameaçadoras. A lógica e a experiência ditam que devemos ficar atentos a estas coisas. Portanto, por meio de sua inteligência inata, a pessoa vivenciará assombro e preocupação. Ao se defrontar com o desconhecido, seus sentidos entrarão em alerta. Todas as câmaras de seu coração tremerão e sua face revelará seu espanto e preocupação. É verdade que o homem tem o poder de sobrepujar e refrear seu medo e apreensão. Às vezes a pessoa voluntariamente se coloca em perigo, por exemplo, ao viajar por uma área não segura. Mas mesmo assim, seus ossos estremecerão de medo, mesmo que obedeçam às ordens de sua vontade. Isso ocorre porque ninguém tem o autocontrole para banir a essência do medo de sua alma. Não existe conselho para neutralizá-lo completamente e removê-lo da mente e do coração das pessoas. Entretanto, a reverência a Deus e a apreensão em relação às consequências de seus atos estão numa categoria completamente diferente. Essa reverência e respeito não são encontrados de forma inata na natureza humana. Nem a crença, a sabedoria ou consciência intelectual os instilam em nossos corações. E também não têm efeito sobre os nossos sentidos. Vemos que o homem tem a sua sabedoria, entendimento intelectual e a fé de que Deus está ciente de todos os atos das pessoas e que nada está oculto de seus olhos. De forma similar, o homem sabe que o Todo-Poderoso irá julgar cada uma de suas ações. Ele abrirá seu livro de contabilidade e revisará todos os dias da vida da pessoa e recompensará cada indivíduo de acordo com sua conduta e o fruto de seus esforços. Conforme o que as mãos da pessoa fizeram, assim será feito para ela. Se andou no vale das sombras da morte, haverá consequências desagradáveis. Se seguiu no caminho correto, terá o mérito de desfrutar da luz da vida e deleitar-se em Deus com prazer eterno e regozijo. Entretanto, esta constatação não necessariamente afeta sua conduta e sua crença frequentemente estará em grande conflito com seu comportamento. Esta discrepância se manifesta tanto em sua conduta com o Todo-Poderoso como com o próximo. Portanto, o que está sendo dito até agora é que o Irat Shammai não é uma coisa que é encontrado naturalmente na natureza humana, mas ele resulta então de fé e de esforço intelectual. A razão é que a referência aos céus não é um componente natural do ser humano, pelo contrário, ela resulta do poder da fé e do esforço intelectual. Uma vez que não é captada pelos sentidos, a pessoa não tem-a constantemente perante seus olhos. O indivíduo não fica atento às consequências de seus atos e a perspectiva do julgamento não coloca em estado de alerta. A pessoa nem ao menos é tomada por trepidação no próprio instante que o equívoco ocorre. Ela transgredirá a vontade do Criador com plena consciência, tranquilidade e calma, sem um segundo pensamento de hesitação. Esse torpor afeta os aspectos positivos de seu comportamento, também,
Seu coração não dispara em antecipação à eterna glória espiritual e o deleite que o aguarda. Seu desempenho e cumprimento das mitzvot são indiferentes e ele não se alegra em relação à recompensa que o aguarda, como alguém que se encontrasse um grande tesouro. De forma similar, também não se incomoda pela parcimônia de bons atos em sua posse. Também não sentirá pesar sobre esta carência de bons atos, a menos que sintonize seu coração para procurar sabedoria, mussar e reverência a Deus. Se assim o fizer, seu esforço colocará em um bom lugar, permitindo que alcance a reverência aos céus e que a implemente em sua alma. Seu semblante, então, irá se iluminar com a reverência a Deus, e isso irá se espalhar por todas as câmaras de seu coração. Toda a estrutura de seu corpo estremecerá e todo o ser se cobrirá com trepidação e reverência aos céus. Por conseguinte, irá amar e desejar as riquezas espirituais mais do que as riquezas físicas e temerá perder a grande recompensa do Olam Rabá. Como nossos sábios disseram no Talmud, em Berahot 33b, tudo está na mão dos céus, exceto a reverência aos céus. Aprendemos daqui então que o homem é capaz de obter a reverência a Deus, que seu nome seja abençoado. Ou seja, percebemos então, nesse parágrafo, que tudo está nas mãos dos céus, exceto a reverência aos céus. Por quê? Porque a decisão de estar consciente em relação às consequências de nossos atos é uma decisão que deve ser tomada pelo ser humano. E isso depende necessariamente do uso de seu livre-arbítrio, para que o homem decida ativamente estar atento a estas consequências. Porque a reverência a Deus não está naturalmente ancorada no coração do ser humano. Até aqui, descrevemos a diferença entre a reverência aos céus e a reverência às coisas terrenas. Entretanto, a conclusão a qual chegamos desperta a questão obrigatória. Qual a razão deste surpreendente fenômeno? Por que a reverência a Deus e a ciência das consequências de seus atos não estão firmemente conectados ao coração do homem de fé, sem que a pessoa precise se esforçar para obtê-las? Por que é tão diferente de todos os outros temores naturais que entram em seu coração de forma espontânea e voluntária? Não temos como avaliar todas as consequências de nossos atos, todas as consequências que nossos atos geram e como seremos responsabilizados por eles? Por que isso não acende uma luz de alerta em nossos cérebros? Reflitamos bem sobre isso. O conhecimento geral de todas estas coisas não está oculto aos olhos do homem. Ele está consciente que Deus observa constantemente tudo o que acontece. O homem também entende o que o aguarda após seu falecimento, quando irá prestar contas perante o trono do íntegro juiz e enfrentará o seu julgamento. Apesar desta consciência, seus sentidos não são estimulados à reverência aos céus e a atentar às consequências de seus atos. Sendo assim, podemos apropriadamente perguntar: será que seus esforços para conseguir atingir a reverência aos céus lhes serão de algum benefício? Esse fenômeno não tem nenhum paralelo nos assuntos mundanos e na resposta do homem às calamidades naturais. Quando o cérebro considera algo como merecedor de se tomar cuidado, o coração da pessoa é automaticamente preenchido com receio e preocupação, sem esforço algum de sua parte. Por outro lado, se as circunstâncias não instruem a pessoa a entrar no estado de temor e atenção, nenhum poder, estratégia ou exercício intelectual poderá induzi-la a fazê-lo. Se for assim, onde a reverência a Deus pode ser encontrada? Como pode ser alcançada através de nossos esforços e empenho? É um fato surpreendente que a capacidade de entrar em estado de alerta não é uma característica compartilhada igualmente por todas as pessoas. Ela varia de acordo com o temperamento natural de cada indivíduo. Algumas pessoas são naturalmente receosas desde o momento que nasceram.
Elas temem o som das folhas balançando na brisa e o pensamento de qualquer contratempo, por mais remoto que possa ser, atrapalha sua paz de espírito. Outras pessoas são naturalmente corajosas. Até o som de um leão rugindo não as intimida. Este segundo grupo de pessoas somente vivencia preocupação quando entendem que estão enfrentando um perigo real e imediato. Interessantemente, encontramos que existe uma correlação entre temor e inteligência. Falou o rei Salomão: o homem sábio tem seus olhos na cabeça. Kohelet 2:14. Isso significa que ele antecipa o perigo e, portanto, o evita. Por outro lado, o tolo anda na escuridão. É o mesmo versículo. Quer dizer, ele fecha seus olhos para não enxergar e seu coração para não entender. Ele não medita sobre o prejuízo nem os danos até que a rede já esteja esticada embaixo de seus pés. Seria lógico, então, supor que a reverência a Deus e as consequências de seus atos funcionaria de modo similar, apesar de ser mais fraca e completamente diferente a reverência e preocupações mundanas. A reverência aos céus deveria estar ligada ao temperamento e à compreensão e inteligência de cada um. E deveríamos esperar encontrar vários níveis de reverência em diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, deveria haver uma notável diferença da reverência aos céus se o indivíduo é sábio ou tolo, covarde ou corajoso. Em outras palavras, uma vez que vemos como o estado de alerta físico trabalha, o estado de alerta espiritual deveria funcionar de forma similar. Mas, para nossa surpresa, encontramos que a reverência aos céus não tem uma relação direta com os mecanismos de temor natural. Não está confinada ao caráter e ao temperamento humanos e não está em consonância com sua sabedoria e inteligência. Assim, na mecânica da reverência aos céus, o homem sábio não tem vantagem sobre o tolo e a pessoa tímida não tem primazia sobre a corajosa. Pelo contrário, todas as pessoas têm o mesmo estímulo. Já nos ensinou o profeta Irmiarro: paz, paz, eles gritam e não há temor. Eles despreocupadamente vivem suas vidas sem reverência ao Criador, pensando que o destino será pacífico. Os mecanismos de reverência aos céus estão além da compreensão humana. Creio que a razão disto é que os mecanismos de reverência aos céus estão além da inteligência e compreensão humanas. Como explicaremos a seguir, a razão pela qual isto não ocorre é algo que só pode ser entendido em assistência divina. Em seu livro Mishneh Torah, Hilhot Teshuvah, capítulo 5, o Rambam nos ensina que a capacidade de escolher é um princípio fundamental do ser humano. Esse é o pilar que apoia a Torá e as mitzvot. O homem não é obrigado ou forçado a escolher qualquer curso de ação. O Todo-Poderoso não o influencia a escolher nenhum caminho de retidão nem o do mal. Ele próprio, com sua própria sabedoria e vontade, dirige-se para o caminho que desejar. Como o Rambam escreveu, Ibid, capítulo 4. Se o Todo-Poderoso fosse decretar que uma pessoa fosse ou correta ou perversa, ou se houvesse algo que a puxasse para certa direção desde o dia de seu nascimento, que lugar haveria para a Torá? Baseado em que um rachá seria punido e um tzadik recompensado? O conceito de recompensa parece totalmente inconcebível. À primeira vista, o conceito de recompensa parece totalmente inconcebível. Nós entendemos que Deus faz justiça com aqueles que transgridem seus mandamentos, cada pessoa de acordo com a extensão de sua transgressão. Entretanto, por que recompensar o cumprimento das mitzvot? Numa análise mais minuciosa, a razão pela qual a pessoa se inclina para o caminho bom é porque ele teme as consequências de ir num outro sentido. Já vimos que esta preocupação não está dentro dele desde o dia de seu nascimento, mas uma vez que se materializa e se torna uma força que fornece combustível para suas decisões, o sujeito já não tem mais escolha sobre o assunto.
Sendo assim, que coerção maior poderia existir para a pessoa seguir no caminho correto e por que então é recompensada ao escolher o bem? Com a revelação de um aspecto fundamental em relação à aquisição da reverência aos céus, esta questão é facilmente respondida. É verdade que esta preocupação não é naturalmente encontrada no coração do homem, mas ainda foi intencionalmente excluída dele. Estar atento às consequências de nossos atos não preocupa o indivíduo e não perturba sua complacência. A perspectiva do julgamento divino não intimida e não assusta. Muito pelo contrário, ele precisa trabalhar duro e esforçar-se para adquirir esse estado de alerta. Uma aquisição que o capacitará a andar no caminho do bem. Sendo assim, esta reverência aos céus é sua porção e o fruto de seus esforços. Esta aquisição é sua conquista, e com justiça merecerá uma recompensa por tê-la conseguido. Ou seja, percebemos então que o ser humano precisa trabalhar duro e esforçar-se para adquirir o estado de alerta de sua consciência, uma aquisição que o capacitará a andar no caminho do bem. Sendo assim, essa reverência aos céus é a sua porção e o fruto de seus esforços. Esta aquisição é sua conquista e, com justiça, merecerá uma recompensa por tê-lo conseguido. Com esta ideia em mente, estamos agora em posição de responder as perguntas acima. Qual a essência desta qualidade única de Irat Hashem, que não está naturalmente ancorada no coração humano, e por que foi deliberadamente retida da percepção da inteligência humana? Segundo qual a fonte dessa reverência na alma que temos que trabalhar para adquiri-la? Como mencionamos acima, todo esse conceito está além da compreensão humana. Claramente ele provém de Deus e está de acordo com sua vontade. Sabemos que o Todo-Poderoso colocou o homem neste mundo para que ele pudesse verter sobre ele as benesses do mundo vindouro. Deus desejou conceder ao ser humano herança eterna e um prazer interminável. Em outras palavras, deleitar-se nele, regozijar-se no brilho da Shekhinah, presença divina. Como a pessoa poderia ter o mérito de conseguir esta tão sublime recompensa? Através de seus esforços no estudo da Torá e no trabalho no cumprimento das mitzvot. O leitor é encorajado a consultar o primeiro capítulo do livro Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos, onde esta ideia é tratada extensivamente. Então, vale a pena a gente marcar isso aqui para lembrar como, então, uma pessoa pode ter o mérito de conseguir esta tão sublime recompensa através de seus esforços no estudo da Torá e no seu trabalho no cumprimento das mitzvot. Ou seja, não é natural do ser humano já vir de fábrica com esse temor a Deus desenvolvido, com essa vontade de cumprir os mandamentos. Mas quando ele decide, através de seus esforços, estudar a Torá e ter o trabalho de cumprir as mitzvot, aí sim ele se torna digno da recompensa. Com a intenção de conceder esta recompensa eterna para os humanos, foi que Deus lhes deu livre-arbítrio, de modo que seus atos estivessem de acordo somente com seu próprio desejo e consentimento. Não há absolutamente nada forçando o homem ou atraindo para seguir no caminho correto ou o contrário. Por conseguinte, através de livremente escolher o bom caminho, a pessoa terá mérito de receber sua recompensa. Ou seja, a recompensa está disponível para aquele que decide livremente escolher fazer
o bom caminho. O que nos leva a uma pergunta. Se não houvesse ninguém olhando o quão bom uma pessoa seria, o quão boa uma pessoa seria. Porque muitas vezes o olhar externo, ele dita a nossa forma de agir. Porque sabemos que se não agirmos de certa forma, seremos julgados porque não agimos daquela forma. O que nos leva à pergunta, então, se não estamos agindo daquela forma correta, por que nós livremente queremos a recompensa para esse tipo de ação? Analisando, existe a possibilidade de que não, já que esta ação não foi tomada de forma livre, foi tomada porque se você não fizesse, pelo medo do julgamento, você não faria. Então, na realidade, quando nós finalmente nos esforçamos para fazer o certo, porque é o certo, e não porque tem alguém A, B, C, X olhando, aí sim nós estamos realmente agindo ativamente em direção ao caminho correto. Podemos agora entender por que Irat Shammai não é parte natural da constituição humana. Pois se a reverência a Deus e a atenção às consequências de seus atos estivessem implantadas no coração humano desde seu nascimento, elas seriam a força motriz por trás do cumprimento dos bons atos. O medo natural de não cair nas graças de Deus seria a razão por andar no caminho correto. Isso é lógico, iria infligir a sua livre possibilidade de escolha e sua recompensa seria proporcionalmente diminuída. Deus, a fonte de todo bem, desejou que o livre-arbítrio estivesse inteiramente nas mãos do homem para aumentar as fronteiras da recompensa humana ao máximo possível. Essa frase é uma frase muito interessante que vale, na realidade, apenas ser repetida. Deus, a fonte de todo o bem, desejou que o livre-arbítrio estivesse inteiramente nas mãos do homem para aumentar as fronteiras da recompensa humana ao máximo possível. A criação do homem foi realizada com surpreendente sabedoria. A união do espiritual com o físico e a construção de um corpo com sua miríade de capacidades é um milagre incomparável. Assim também, outra das maravilhas da criação, entre a enorme quantidade de capacidades e habilidades que o Criador agrupou em nossos corpos, é uma preocupação natural em relação a tudo que possa prejudicá-lo. Entretanto, para aumentar a livre escolha do ser humano e a sua subsequente recompensa, ele minimizou os limites da preocupação de forma que a reverência a ele e a atenção às consequências de seus atos, tanto do corpo ou da alma, não fizessem parte da natureza humana. Ele também removeu o temor de tudo que pudesse forçar a pessoa a servi-lo, como o medo da morte. Portanto, a livre escolha integral foi colocada nas mãos do homem. Todo este fenômeno, a remoção da reverência aos céus da natureza humana, está além da capacidade de compreensão do intelecto humano. Podemos dizer somente que é um assunto espiritual, um decreto divino, que somente ele, em sua sabedoria infinita, poderia decretar e realizar. Como decorrência, parece que não haveria jeito de uma pessoa implantar essa reverência dentro de si. Por essa lógica, a pessoa deveria viver sua vida vazia e oca, seu coração vazio de Irat Hashem. No final das contas, entretanto, a reverência a Deus é essencial ao homem, pois Irat Shammai é o início
da sabedoria. E com ela, o homem está capacitado a sair-se vitorioso na batalha contra a sua má inclinação. Mais ainda, a reverência a Deus e a atenção às consequências de seus atos é a chave para o portão exterior que abre o caminho para Deus. A reverência a Deus e a atenção às consequências de seus atos é a chave para o portão exterior que abre o caminho para Deus, através da observância à Torá e do cumprimento das mitzvot. Esta frase ela merece ser guardada em nossos corações. A reverência a Deus e a atenção às consequências de seus atos é a chave para o portão exterior que abre o caminho para Deus, através da observância da Torá e do cumprimento das mitzvot. Como Rav Haim Vital, de abençoada memória, escreveu: quando uma pessoa vem se purificar e se aproximar do Todo-Poderoso, o início de tudo é Irat Hashem, para alcançar o temor às consequências. O Todo-Poderoso transmitiu a reverência aos céus para os homens. Por essa razão, o Todo-Poderoso, em sua infinita sabedoria, achou por bem transferir a reverência aos céus para os homens, para que ficassem dependentes de sua inteligência e dentro de sua jurisdição. A pessoa pode então utilizá-la de acordo com sua vontade. Pode acolher a reverência a ele e a atenção às consequências de seus atos, ou deixar de incorporar esta preocupação em sua consciência. Reconhecidamente, a aquisição desse estado de alerta pode parecer algo inatingível a partir de nossa perspectiva limitada. Entretanto, nada é impossível para o Onipotente, e da mesma maneira que ele privou a natureza humana de Irat Shammai, assim também ele abriu um portal de esperança e colocou dentro de nós a capacidade de obtê-la, se assim o desejarmos. Dessa forma, tudo depende do homem. Se escolher ser preguiçoso e permanecer num sono apático toda a sua vida, permanecerá despido e vazio de reverência. Andará na escuridão e sua alma não brigará com a sublime luz da Torá e das mitzvot. Porém, se quiser alcançar Irat Shammai, procurá-la como se fosse um tesouro enterrado, irá encontrá-la. E a reverência a Deus e a atenção às consequências de seus atos estarão sempre perante seus olhos. Estará protegido nas sombras de suas asas para que possa cumprir toda a Torá e suas mitzvot. Vimos que apesar do Irat Shammai ter sido privada da natureza humana, está em nosso poder obtê-la. Todavia, quando esta reverência entra na alma daquele que a procura, não é o resultado de um esforço intelectual. Na verdade, é um assunto espiritual, vindo da mão do Todo-Poderoso e de acordo com a sua vontade. Esse conceito, que a escolha essencial entre preocupar-se ou não está dentro dos limites da escolha do homem, é um fenômeno que está além da compreensão humana. Mas nada é por demais extraordinário para o Todo-Poderoso. Uma vez que a escolha de estar alerta ou não foi dada aos humanos, sua recompensa de modo correspondente aumentou, especificamente por um dos seguintes dois motivos. Por um lado, existe o aspecto do trabalho envolvido. O homem precisa trabalhar para adquirir esta reverência.
pois não é naturalmente encontrada em seu coração e precisa trabalhar duro para adquiri-la. É bem sabido quão exaustivo é este trabalho. E da mesma maneira que não há limite para seus esforços, assim também não há limite para a sua recompensa. Por outro lado, existe o aspecto do livre-arbítrio. Mesmo que o cumprimento de toda a Torá seja consequência dessa reverência, originando-se diretamente dela, a Irat Shammai ainda é fruto de sua própria decisão. Sua aquisição é uma escolha absolutamente livre, que provém somente da própria vontade humana. E sem ela, a reverência aos céus, não há nada forçando a observar os mandamentos da Torá. Portanto, mesmo que as mitzvot cumpridas por uma pessoa sejam resultado de sua reverência aos céus, elas ainda assim são consideradas como estando dentro da área do livre-arbítrio. Seu cumprimento das mitzvot é consequência da primeira causa, é o fruto de sua escolha absolutamente livre de cultivar a reverência a Deus. Por conseguinte, a recompensa por seus atos lhe é concedida com justiça e merecimento. Lemos no livro Hovot HaLevavot, Shah HaBehinah, capítulo 5, leve em consideração o atributo da vergonha, que é parte integral da constituição humana. Na verdade, uma virtude importante e benéfica. Ainda assim, é surpreendente que enquanto a vergonha em relação aos demais esteja naturalmente implantada em nós, a vergonha em relação ao Criador, que está constantemente ciente de nossas atitudes, não está. O Todo-Poderoso fez isso para evitar que a coerção fosse o impulso motivador para o serviço divino e também para enfraquecer a consciência da obrigação que está incumbente sobre nós. Na realidade, somos obrigados a sentir vergonha em relação a Ele ao examinarmos os nossos atos. E pela percepção de que Ele está ciente de todas as nossas atividades, tanto as ocultas quanto as reveladas. Segue então que Irat Haromemut, que é o sentimento de vergonha que se tem perante o Criador, deveria ser encontrado na natureza humana, da mesma maneira que a vergonha em relação aos seus semelhantes. No entanto, em sua infinita sabedoria, o Criador reteve este sentimento de vergonha dos humanos. Dessa maneira, não há coerção para servir a Deus, e o sentimento intrínseco de obrigação fica enfraquecido. Em vista disso, se Irat HaRomemut fosse um componente natural da constituição humana, então Irat HaOnesh, que está mais próxima de sua percepção, com certeza deveria fazer parte de sua natureza. Da mesma maneira que o temor a tudo que é fisicamente prejudicial o é, mesmo assim o Todo-Poderoso decretou que esta reverência também fosse eliminada da constituição humana, com a intenção de eliminar qualquer coerção a servi-lo. A imposição causaria uma diminuição do livre-arbítrio e uma correspondente redução de sua recompensa. Concluímos, então, que o homem tem a capacidade de chegar a Irat HaRomemut, de reverenciar a sua exaltada majestade e de se sentir envergonhado perante ele, que seu nome seja abençoado. Aprendemos isso do fato que o livro Hovot HaLevavot escreve: somos obrigados a sentir vergonha perante ele ao examinarmos os nossos atos, e pela constatação e percepção de que nada está oculto de seu olhar. Todavia, surge uma questão: como um exame de nossos atos poderia
ajudar a melhorarmos nosso caráter e comportamento e adquirirmos Irat Haromemut. Todos sabem que a glória do Todo-Poderoso preenche toda a terra e que nada está oculto do seu olhar. E mesmo assim permanecemos desprovidos de vergonha. Mais ainda, se o que o Rovot HaLevavot escreveu está correto, que Deus reteve de nós o sentimento de sentir vergonha perante ele, como é possível então ao homem adquiri-la? Parece, então, que o processo de aquisição de Irat Haromemut é o mesmo que do Irat HaOnesh, é uma função espiritual. Na verdade, o onisciente reteve da natureza humana o sentimento de vergonha de sua presença, mas, por outro lado, ele também favoreceu os humanos com o poder de adquirirem reverência à sua majestade, se assim o desejarem. Muito obrigado por acompanhar conosco a leitura deste capítulo. E no próximo vídeo nós voltaremos discutindo justamente os pilares do livre-arbítrio que sustentam então a prática de toda a Torá. Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada.